Provérbios 2:6 revela como acessar a sabedoria e o discernimento, liberado por Deus. Provérbios 2:6 declara: porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o discernimento. Essa é uma das afirmações mais poderosas das Escrituras. Ela nos mostra que sabedoria não é apenas fruto de inteligência humana ou experiência acumulada. Sabedoria é um presente. Não se trata apenas de aprender com erros, nem de estudar muito. A verdadeira sabedoria é derramada por Deus, e dela nasce o discernimento que permite enxergar o que os olhos naturais não conseguem ver. Quando compreendemos essa verdade, algo muda dentro de nós. Entendemos que viver sem buscar a fonte divina é caminhar em escuridão, mesmo em meio à informação abundante. Vivemos em uma era em que o conhecimento humano está disponível em segundos, mas nunca houve tanta confusão, tantas escolhas equivocadas e tanta falta de direção. Isso acontece porque conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Informação não garante discernimento. O que Provérbios 2:6 nos ensina é que a sabedoria verdadeira não pode ser fabricada. Ela é revelada. É como um raio de luz que rompe as trevas e nos mostra o caminho seguro. É Deus abrindo nossos olhos para enxergar além das aparências, para decidir com clareza e para agir com prudência. O discernimento que vem dele é o que nos protege de armadilhas, enganos e decisões precipitadas. Esse texto é um convite. Ele nos chama a depender menos da nossa própria lógica e mais da boca de Deus. Cada palavra que sai de sua boca contém vida, direção e segurança. Quando você entende isso, percebe que não está sozinho diante das escolhas que precisa fazer. Há uma fonte que deseja te guiar, e essa fonte é o próprio Senhor. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa promessa. Você vai compreender o que é a sabedoria que vem do alto, como ela pode ser liberada sobre a sua vida e de que forma o discernimento divino pode transformar decisões simples em oportunidades de vitória. Prepare-se, porque o que vamos descobrir em Provérbios 2:6 pode mudar a maneira como você enxerga cada situação da sua vida. A origem da verdadeira sabedoria, segundo Provérbios 2:6. Quando Provérbios 2:6 afirma que o Senhor é quem dá a sabedoria, ele estabelece uma verdade incontestável. A sabedoria genuína não nasce da mente humana, nasce de Deus. A origem não está em livros acumulados, em diplomas conquistados, nem em estratégias humanas. A sabedoria é concedida como dom divino. É Ele quem abre a mente e ilumina o coração para compreender a vida de maneira mais profunda. Essa revelação é essencial porque nos liberta de um engano comum. Muitas pessoas acreditam que quanto mais estudam, mais sábias se tornam. O estudo tem seu valor, mas sozinho pode gerar apenas arrogância intelectual. Quantas vezes encontramos pessoas inteligentes, com muito conhecimento técnico, mas sem equilíbrio, sem direção, sem discernimento? O que falta não é informação, é sabedoria. E essa só pode ser recebida como presente de Deus. A boca de Deus é a fonte. Cada palavra proferida por Ele contém instruções que transformam. É como água pura que sacia a sede da alma e direciona os passos. Quando nos aproximamos das Escrituras, não estamos apenas lendo textos antigos, estamos ouvindo a voz do Criador que nos concede entendimento. É ali que o discernimento começa a ser formado. A sabedoria do alto não pode ser comprada, nem manipulada. Não há atalhos. Ela é dada a quem a busca com sinceridade. Esse princípio nos leva a refletir. Quantas vezes temos buscado soluções rápidas para problemas profundos sem parar para ouvir a voz de Deus? Quantas vezes tentamos decidir sozinhos sem consultar a fonte da sabedoria? O resultado quase sempre é frustração e confusão. Quando reconhecemos que a sabedoria tem origem divina,
passamos a depender menos das nossas próprias ideias e mais da orientação espiritual. Isso nos coloca em posição de humildade, de entrega e de confiança. O orgulho perde força e a fé ganha espaço, porque entendemos que sem ele nossas escolhas são limitadas, mas com ele cada decisão se torna um passo de vitória. Provérbios 2, 6. Não é apenas um versículo para ser memorizado. É um chamado para alinhar a mente e o coração à fonte da verdadeira sabedoria. Ele nos lembra que o Senhor é o início, o meio e o fim de todo discernimento. É por isso que, quando buscamos a Ele em oração e em meditação na palavra, recebemos clareza para enxergar o invisível e força para agir no momento certo. A diferença entre conhecimento humano e sabedoria divina. Vivemos em um mundo onde o conhecimento é abundante. Basta alguns segundos em um buscador da internet para termos acesso a milhões de informações sobre qualquer assunto. Mas será que essa avalanche de dados é suficiente para transformar vidas? A resposta é clara: não. O conhecimento humano é limitado, fragmentado e muitas vezes contraditório. Ele pode explicar como as coisas funcionam, mas não revela o porquê profundo das situações, nem mostra o caminho correto para viver em paz e vitória. A sabedoria divina, por outro lado, vai além das informações. Ela penetra na essência da vida. Enquanto o conhecimento humano nos ensina a construir, a sabedoria de Deus nos ensina a edificar com propósito. O conhecimento mostra possibilidades, mas a sabedoria mostra a direção certa. O conhecimento pode até abrir portas, mas o discernimento divino nos mostra quais portas devem ser atravessadas e quais precisam permanecer fechadas. Quantas pessoas talentosas, inteligentes e preparadas tomaram decisões desastrosas porque lhes faltou discernimento? O conhecimento humano pode nos fazer avançar rapidamente, mas sem a sabedoria divina, corremos o risco de avançar para o abismo. A sabedoria que vem do alto é capaz de poupar anos de sofrimento, porque nos impede de entrar em caminhos que parecem bons aos olhos, mas levam à ruína. Provérbios 14:12 reforça essa realidade. Há caminho que parece direito ao homem, mas no fim conduz à morte. Essa é a diferença entre o que os olhos humanos veem e o que o discernimento espiritual revela. O ser humano pode se enganar pelas aparências, mas a sabedoria de Deus enxerga além da superfície, revelando o que está oculto. O conhecimento humano pode nos dar ferramentas, mas somente a sabedoria divina nos dá clareza para usá-las corretamente. É por isso que tantas vezes encontramos pessoas que têm recursos, influência ou capacidade, mas vivem vazias e confusas. Elas têm conhecimento, mas não têm direção. Quando dependemos da boca de Deus, recebemos mais do que instruções, recebemos visão. E visão é a capacidade de enxergar o futuro com os olhos de Deus. Esse é o segredo de homens e mulheres que caminharam com vitória ao longo da história bíblica. Não bastava ter habilidade, era necessário receber sabedoria e discernimento diretamente da fonte eterna. Essa diferença nos desafia a avaliar. Estamos apenas acumulando conhecimento ou buscando a sabedoria que vem do alto? Porque é ela que sustenta, fortalece e abre caminhos de vida abundante. O discernimento como chave de proteção espiritual. Discernimento não é apenas a capacidade de distinguir entre certo e errado. Ele vai além disso. O discernimento que vem de Deus é uma lente espiritual que revela intenções ocultas, mostra os riscos escondidos em escolhas aparentemente inofensivas e nos guarda de ciladas preparadas contra nós. Sem esse dom, ficamos vulneráveis a enganos, manipulações e armadilhas do inimigo. Provérbios 2:6 afirma que da boca de Deus procede o discernimento,
Isso significa que ele não nos deixa desprotegidos em um mundo cheio de vozes conflitantes. Todos os dias somos bombardeados por opiniões, conselhos e sugestões. Alguns podem parecer atraentes, mas sem discernimento corremos o risco de tomar decisões baseadas em aparência e não em verdade. Discernimento é o que impede alguém de ser enganado por promessas fáceis. É o que nos alerta quando algo não está alinhado com a vontade de Deus, mesmo que aos olhos humanos pareça vantajoso. Esse dom é o filtro que separa o ouro verdadeiro do brilho falso. É o que nos faz perceber quando um caminho traz paz genuína ou apenas uma sensação momentânea. Na prática, discernimento é proteção. Ele nos livra de relacionamentos nocivos, de negócios injustos e de escolhas que poderiam roubar nossa paz. Quantos arrependimentos poderiam ser evitados se tivéssemos esperado a direção divina antes de decidir? Quantas lágrimas poderiam ser poupadas se buscássemos ouvir a boca de Deus em vez de confiar apenas na nossa própria intuição? A Bíblia mostra repetidamente que discernimento é a chave para não cair em armadilhas. Jesus advertiu em Mateus 7,15 que muitos viriam como lobos disfarçados em pele de cordeiro. Sem discernimento, é impossível perceber o perigo. Mas quando recebemos essa sabedoria do alto, somos capazes de identificar a verdade, mesmo quando ela está camuflada. Buscar discernimento não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. É reconhecer que precisamos da visão de Deus para caminhar seguros. É abrir mão da autossuficiência e admitir que sem Ele corremos riscos desnecessários. Quando o discernimento é ativado em nossa vida, cada passo se torna mais firme, cada escolha mais clara, cada caminho mais protegido. Provérbios 2,6 nos lembra que esse dom está disponível. Ele é liberado a quem busca com fé e humildade. O discernimento divino não é apenas um recurso espiritual, é uma chave de proteção que garante que nossa caminhada esteja alinhada com a vontade perfeita de Deus. A sabedoria como fundamento para decisões certeiras. A vida é marcada por escolhas. Pequenas ou grandes, cada decisão molda o nosso futuro. E é justamente nesse ponto que Provérbios 2,6 ganha ainda mais relevância. Deus é a fonte da sabedoria que sustenta decisões seguras. Sem ela, corremos o risco de agir por impulso, emoção ou conveniência. Mas com a sabedoria do alto, aprendemos a decidir com firmeza, justiça e clareza. A sabedoria de Deus não apenas orienta o que fazer, mas também o momento certo de agir. Quantas vezes uma decisão precipitada pode arruinar um plano que, se aguardado no tempo certo, traria bênção? A sabedoria é o freio que impede a pressa e é também o impulso que nos move quando a oportunidade vem de Deus. Ela nos ensina a equilibrar prudência e coragem. Na Bíblia, encontramos exemplos claros disso. José, no Egito, não apenas interpretou sonhos, mas usou a sabedoria que Deus lhe deu para planejar 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Sua decisão, baseada no discernimento divino, não apenas salvou uma nação, mas preservou sua família. Esse é o poder da sabedoria. Transformar escolhas em marcos de vitória. Quando buscamos sabedoria, aprendemos a discernir prioridades. Muitos se perdem porque gastam energia em coisas que não trazem frutos, enquanto a verdadeira sabedoria nos leva a investir naquilo que gera vida, propósito e crescimento. Ela nos dá clareza para dizer sim ao que edifica e não ao que nos afasta da vontade de Deus. Decisões certeiras não significam ausência de lutas, mas garantem firmeza durante o processo. Quem decide com sabedoria pode até enfrentar oposição, mas permanece em paz, porque sabe que está alinhado ao plano divino. É por isso que Tiago 1,5 reforça: se algum de vocês tem falta de sabedoria,
Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa promessa mostra que Deus deseja ser parceiro em nossas escolhas. Cada decisão se torna um ato de fé quando buscamos a sabedoria do alto. Não escolhemos apenas com a razão, mas com a direção de quem vê além do presente. Isso nos dá segurança em meio à incerteza e confiança mesmo diante do desconhecido, porque sabemos que, se a decisão foi firmada na sabedoria de Deus, ela trará frutos de paz, justiça e prosperidade. Como buscar a sabedoria que vem de Deus? Se Provérbios 2:6 afirma que o Senhor é quem dá a sabedoria, a pergunta natural é: como recebê-la? A resposta está no relacionamento. Sabedoria não é alcançada por fórmulas rápidas, mas por intimidade com Deus. É na oração sincera, na leitura atenta das Escrituras e na prática da obediência que a sabedoria do alto começa a ser derramada sobre a vida. Buscar sabedoria exige humildade. É admitir que, por mais preparados que estejamos, nossa visão é limitada. É reconhecer que precisamos ouvir aquele que conhece o fim desde o princípio. Muitas vezes, deixamos de receber sabedoria porque insistimos em confiar apenas na nossa lógica. Mas a sabedoria divina só flui quando reconhecemos nossa dependência. A oração é o primeiro caminho. Quando dobramos os joelhos e pedimos direção, abrimos espaço para que Deus fale, e Ele responde. Tiago 1:5 garante isso. Deus dá sabedoria a todos que pedem sem censura. O segundo caminho é a palavra. Cada versículo contém princípios eternos que moldam nosso caráter e iluminam nossa mente. Quem medita nela encontra respostas que não se revelam em conselhos humanos. Além disso, a obediência é chave. Não adianta pedir sabedoria e ignorar a instrução recebida. A sabedoria de Deus não é teoria, é prática. Ela se manifesta quando aplicamos no dia a dia os princípios que Ele nos mostra. Isso significa aprender a esperar, a silenciar, a agir no tempo certo, a recusar propostas enganosas e a aceitar desafios que Ele nos apresenta. Também é importante compreender que buscar sabedoria é um processo contínuo. Não é algo que pedimos uma vez e pronto. É uma caminhada diária de dependência. Cada nova estação da vida exige uma nova porção de discernimento, e quanto mais buscamos, mais Ele derrama. Aqueles que decidem buscar sabedoria em Deus não vivem mais na incerteza. Mesmo que não tenham todas as respostas, caminham com paz porque confiam na direção do Pai. É um processo que exige fé, paciência e entrega, mas que traz frutos duradouros. Buscar sabedoria não é um ato religioso vazio, é uma decisão de vida. É escolher ouvir a voz do Criador acima de todas as outras vozes. Quem faz isso descobre que cada decisão passa a carregar o peso da eternidade e a leveza da graça. O papel da sabedoria nas batalhas da vida. A vida cristã não é isenta de lutas. Pelo contrário, cada um de nós enfrenta desafios, pressões, tentações e momentos de incerteza. Mas é justamente nas batalhas que a sabedoria de Deus se torna a nossa maior arma. Porque enquanto a força humana pode falhar, a estratégia que vem do Senhor nunca perde eficácia. Sabedoria é mais do que conhecimento. Ela é visão espiritual, aplicada em situações reais. Em uma batalha, não basta ter coragem. É preciso saber quando avançar, quando esperar e quando recuar. É a sabedoria que mostra a hora certa e o modo certo de agir. Ela nos impede de lutar guerras que não foram designadas por Deus e nos dá poder para vencer aquelas que Ele nos confiou. Um exemplo claro está em Davi. Antes de enfrentar Golias, ele não apenas confiou em sua fé, mas também usou sabedoria. Recusou a armadura de Saul porque percebeu que ela não lhe serviria. Escolheu lutar com a funda e as pedras que já sabia manejar.
Isso mostra que sabedoria não é apenas revelação espiritual, mas também clareza prática de como aplicar aquilo que já temos em mãos. Outro ponto é que a sabedoria divina nos dá discernimento para identificar a verdadeira batalha. Muitas vezes, gastamos energia brigando com pessoas quando a luta é espiritual. A sabedoria nos lembra do que Paulo escreveu em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quem tem sabedoria não se deixa distrair com confrontos superficiais, mas foca na raiz espiritual do problema. A sabedoria também gera estratégia. Em Josué, vemos como Deus deu instruções específicas para derrubar as muralhas de Jericó. Não era pela força, mas pela obediência a uma ordem aparentemente improvável. Marchar em silêncio por 6 dias e gritar no 7º parecia irracional, mas foi a sabedoria divina que trouxe vitória. Esse é o poder da sabedoria de Deus. Guiar-nos em caminhos que parecem loucura para os homens, mas que são perfeitos diante dele. Cada batalha da vida se torna uma oportunidade de experimentar a sabedoria do alto. Ela nos impede de sermos derrotados pelo medo e nos dá clareza para ver que até mesmo nas lutas, Deus está nos treinando. Sem sabedoria, a batalha se torna caos. Com sabedoria, ela se torna escola. Por isso, em cada desafio, a oração não deve ser apenas por força, mas por sabedoria. Porque é ela que garante que a vitória não será passageira, mas duradoura. Sabedoria e discernimento no cotidiano. Muitas pessoas acreditam que a sabedoria de Deus só se manifesta em grandes decisões ou momentos extraordinários. Mas Provérbios 2:6 nos mostra que ela também se aplica às escolhas diárias, aquelas que parecem simples, mas que acumuladas moldam toda a nossa vida. É no cotidiano que a sabedoria e o discernimento revelam sua verdadeira força. Decidir como usar o tempo, escolher palavras certas em uma conversa, reagir diante de uma provocação, administrar recursos com prudência, educar filhos com paciência, lidar com pressões no trabalho ou com conflitos nos relacionamentos, tudo isso exige sabedoria. Pequenos atos guiados pela sabedoria podem evitar grandes problemas, assim como pequenas decisões precipitadas podem gerar grandes consequências. O discernimento também atua nesses detalhes. Ele nos mostra quando é hora de falar e quando é hora de silenciar. Revela quando devemos persistir em uma direção e quando é melhor esperar. No cotidiano, discernimento é o que impede que sejamos levados por emoções passageiras. Ele nos ancora na verdade de Deus, mesmo em meio a pressões. A diferença entre quem vive guiado apenas pela lógica e quem vive guiado pela sabedoria de Deus é perceptível no dia a dia. O primeiro pode até ser eficiente, mas facilmente perde a paz. O segundo, mesmo enfrentando desafios, mantém equilíbrio porque suas escolhas não são baseadas em impulsos, mas em princípios. A sabedoria também se manifesta no modo como tratamos pessoas. Ela nos ensina a agir com justiça e misericórdia, a não julgar pelas aparências e a enxergar o valor de cada ser humano. Jesus exemplificou isso repetidas vezes, mostrando discernimento em situações que poderiam se transformar em armadilhas, mas que ele revertia em oportunidades de revelação da verdade. Trazer sabedoria e discernimento para o cotidiano é viver de forma prática a promessa de Provérbios 2:6. É experimentar a presença de Deus não apenas nos grandes milagres, mas também nas pequenas decisões que estruturam a vida. É perceber que até mesmo o simples ato de escolher palavras com cuidado pode ser fruto da sabedoria que vem do alto. Quem aprende a aplicar sabedoria diariamente constrói um caminho sólido. Cada escolha se torna um tijolo na edificação de uma vida estável, cheia de paz e marcada pela presença de Deus. Essa é a beleza da sabedoria divina. Ela não é distante, é prática.
acessível e transforma cada aspecto da nossa caminhada. O impacto da sabedoria nas relações humanas. Relacionamentos são um dos maiores campos onde a sabedoria divina precisa ser aplicada. É neles que surgem os maiores desafios, as maiores dores e também as maiores oportunidades de crescimento. Sem sabedoria, relações se tornam fonte de desgaste. Com sabedoria, tornam-se canais de edificação e bênção. Provérbios 2:6 nos lembra que é da boca de Deus que procede o discernimento. Esse discernimento é crucial para lidar com pessoas, porque cada indivíduo carrega histórias, emoções e intenções diferentes. Sem discernimento, julgamos pelas aparências, mas com sabedoria conseguimos enxergar além do que é visível, entendendo o coração e agindo com justiça. Nas relações familiares, a sabedoria nos ensina a equilibrar firmeza e amor. É ela que dá clareza para orientar filhos sem provocá-los à ira, para honrar pais com respeito, para tratar o cônjuge com dignidade e paciência. Nas amizades, é a sabedoria que mostra quem caminha em aliança verdadeira e quem apenas se aproxima por interesse. No ambiente de trabalho, a sabedoria nos livra de responder no calor da emoção, de tomar decisões precipitadas diante de conflitos e de agir com parcialidade. Ela nos guia a escolher palavras que constroem, em vez de destruir. Nos relacionamentos espirituais, a sabedoria é o que nos impede de nos deixar levar por ensinos distorcidos ou conselhos que não refletem a vontade de Deus. Um coração guiado pela sabedoria sabe quando se calar e quando confrontar, quando abraçar e quando se afastar, quando investir em um vínculo e quando deixar ir. Esse equilíbrio não vem de fórmulas humanas, mas do discernimento que procede da boca do Senhor. As Escrituras mostram exemplos claros disso. Salomão, ao receber a sabedoria de Deus, demonstrou seu impacto imediato em um julgamento difícil. Duas mulheres disputavam a maternidade de uma criança, e com discernimento ele revelou a verdade de forma que nenhum argumento humano poderia alcançar. Isso ilustra que sabedoria não é apenas útil, mas indispensável para manter relacionamentos saudáveis e justos. Sem sabedoria, relacionamentos se tornam campo de batalhas constantes. Com sabedoria, tornam-se jardins de crescimento e refúgio de paz. Esse impacto é visível. Famílias restauradas, amizades fortalecidas, igrejas unidas e comunidades edificadas. É por isso que buscar sabedoria não é apenas um ato individual, mas também uma semente plantada nas relações que cultivamos. Quando deixamos Deus guiar nossas palavras e atitudes, o fruto é evidente: paz, justiça, reconciliação e amor que transcende interesses pessoais. A sabedoria é, portanto, a chave para viver relacionamentos que glorificam ao Senhor e abençoam a todos ao redor. A sabedoria como caminho para a prosperidade e paz. A busca pela prosperidade é comum a todos os seres humanos. Muitos acreditam que ela depende apenas de esforço, sorte ou conexões certas. Mas Provérbios revela uma verdade superior. A verdadeira prosperidade nasce da sabedoria de Deus. Não é apenas acumular riquezas, mas viver uma vida plena, equilibrada e sustentada pela paz interior. A sabedoria divina direciona cada área da vida de forma que prosperidade e paz se tornam frutos naturais. No trabalho, ela nos guia a tomar decisões corretas, a agir com integridade e a enxergar oportunidades que outros não percebem. Nos relacionamentos, a sabedoria constrói confiança e abre portas para alianças saudáveis. Nas finanças, ensina a administrar com prudência, evitando desperdícios e preparando o futuro com responsabilidade. É importante lembrar que prosperidade sem paz não é bênção, é fardo.
Quantas pessoas possuem recursos materiais, mas vivem em constante ansiedade, medo de perder o que conquistaram ou vazios emocionais que nada preenche? A sabedoria de Deus equilibra essas áreas, porque não apenas gera abundância, mas também garante descanso. Provérbios 3,17 diz que os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Isso significa que onde há sabedoria, há estabilidade, serenidade e confiança. Prosperidade verdadeira não é medida apenas pelo que temos, mas pela qualidade de vida que experimentamos. A sabedoria também nos livra de armadilhas financeiras e emocionais. Quantas vezes decisões precipitadas de investimento, relacionamentos ou oportunidades aparentemente irresistíveis levam à ruína? O discernimento divino nos guarda desses enganos e nos mostra onde realmente devemos investir tempo, energia e recursos. Além disso, a prosperidade gerada pela sabedoria não beneficia apenas quem a recebe, mas também aqueles ao seu redor. Assim como José no Egito, a sabedoria nos capacita a ser canais de provisão para nossa família, nossa comunidade e até para gerações futuras. Essa é a prosperidade que glorifica a Deus, abundância que flui com propósito. A paz é a coroa dessa prosperidade, não uma paz momentânea, mas aquela que excede todo entendimento, capaz de sustentar mesmo em tempos de escassez. Porque quem caminha na sabedoria sabe que sua fonte não é instável como o mercado, nem volátil como as circunstâncias, mas eterna como o próprio Deus. Por isso, Provérbios 2,6 nos lembra que a prosperidade verdadeira não começa no bolso, mas no coração transformado pela sabedoria do Senhor. É ela que gera paz interior e abundância exterior, estabelecendo uma vida de equilíbrio, segurança e propósito. O perigo de rejeitar a sabedoria divina. Se Provérbios 2,6 afirma que é o Senhor quem dá a sabedoria, rejeitá-la é escolher caminhar na escuridão. A falta de sabedoria não é apenas ausência de conhecimento, mas abertura para decisões que levam à ruína. Ignorar a instrução divina nos torna vulneráveis a enganos, destruição e caminhos sem retorno. A Bíblia é clara ao mostrar os riscos de desprezar a sabedoria. Em Provérbios 1,7 está escrito que os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa rejeição nasce da arrogância de acreditar que podemos viver guiados apenas pela nossa lógica. O resultado disso é desordem, confusão e queda. Quantas pessoas foram destruídas não por falta de inteligência, mas por desprezar conselhos sábios? Rejeitar a sabedoria de Deus é viver como quem anda em um labirinto sem saída. É tomar decisões guiadas pela aparência, sem perceber que por trás delas se escondem consequências amargas. É se expor a relacionamentos tóxicos, negócios injustos e escolhas que parecem vantajosas, mas geram dor. O maior perigo é que a falta de sabedoria não afeta apenas quem a rejeita, mas também aqueles ao seu redor. Uma decisão sem discernimento pode comprometer famílias inteiras, afetar comunidades e até mesmo alterar destinos. É como um capitão que ignora o mapa e leva todo o navio a naufragar. As Escrituras mostram exemplos claros disso. Sansão tinha força incomum, mas faltava-lhe sabedoria. Ele desprezou a instrução divina, envolveu-se em escolhas erradas e, no final, perdeu sua visão e sua força. Esse é o retrato de quem rejeita a sabedoria. Pode ter dons extraordinários, mas sem discernimento, acaba preso nas consequências de suas próprias escolhas. Rejeitar a sabedoria é abrir mão da proteção. Sem discernimento, ficamos expostos às ciladas espirituais que o inimigo prepara. Ficamos suscetíveis ao engano, à ilusão e ao orgulho que precede a queda. A insensatez não apenas atrasa, mas destrói. Por isso, a advertência de Provérbios é urgente.
Buscar sabedoria é questão de sobrevivência espiritual. Não é opcional. Quem despreza a instrução divina abre as portas para o caos. Quem abraça a sabedoria encontra vida, direção e segurança. O perigo de rejeitar a sabedoria é real. Mas a boa notícia é que Deus a oferece livremente a todos os que pedirem. Basta abrir o coração, reconhecer a necessidade e se alinhar à voz que procede da boca do Senhor. A promessa de Deus para quem busca sabedoria. Provérbios 2:6 nos assegura que o Senhor é quem dá a sabedoria, mas o texto também carrega uma promessa implícita. Todo aquele que busca de coração receberá. Deus não reserva sabedoria para poucos escolhidos. Ele a oferece generosamente a todos que se aproximam com humildade e fé. Essa promessa é uma prova do seu amor e do seu desejo de nos ver caminhando em vitória. Tiago 1:5 confirma essa realidade. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa é uma das garantias mais diretas das Escrituras. Diferente de outros pedidos, onde pode haver silêncio ou espera, quando o assunto é sabedoria, Deus promete resposta imediata. Ele dá. E dá sem repreensão, sem limites, sem restrições. Essa promessa tem um propósito: nos capacitar a viver de forma plena. Deus sabe que, sem sabedoria, nossas decisões seriam frágeis, nossas relações instáveis e nosso futuro incerto. É por isso que Ele se compromete a derramar discernimento sobre aqueles que o buscam. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas nos ensina a andar por ele. A promessa da sabedoria também está ligada à proteção. Provérbios 2:7 afirma que ele reserva a sabedoria para os justos e é escudo para os que andam em integridade. Isso significa que, ao buscar sabedoria, recebemos também cobertura espiritual contra enganos e ciladas. Não caminhamos sozinhos, mas cercados pelo cuidado divino. Outro aspecto é que a promessa não se limita a momentos específicos. Deus nos dá sabedoria em todas as áreas da vida, na família, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos e até nas escolhas mais simples. Não existe situação tão pequena que não mereça direção divina, nem desafio tão grande que não possa ser iluminado pela sabedoria do alto. Essa promessa também nos lembra de que sabedoria não é algo estático. Ela cresce à medida que permanecemos em comunhão com Deus. Quanto mais buscamos, mais recebemos. Quanto mais aplicamos, mais ela se multiplica em nós. É uma fonte que nunca seca, porque procede do próprio Criador. A promessa da sabedoria é, portanto, uma herança disponível. Não precisamos viver confusos, inseguros ou perdidos. Temos acesso direto à mente de Deus através de sua palavra e de seu Espírito. Basta pedir, confiar e praticar. Essa é a grande verdade. Sabedoria não é para alguns, é para todos que decidem buscar. A sabedoria que transforma destinos. Provérbios 2:6 é mais do que um versículo, é uma chave que abre portas para uma vida alinhada ao propósito de Deus. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Essa verdade nos acompanha do início ao fim desta reflexão e nos mostra que a sabedoria não é acessório, mas fundamento para viver em vitória. A cada tópico, vimos que a sabedoria é a origem divina, que se diferencia do conhecimento humano, que protege, direciona e sustenta. Ela nos guia nas batalhas, se manifesta no cotidiano, impacta nossos relacionamentos, gera prosperidade e paz e nos livra de perigos. Rejeitá-la é abrir portas para a ruína, mas buscá-la é abraçar a promessa de um futuro seguro. A conclusão é clara: sabedoria não é opcional. É questão de sobrevivência espiritual e emocional.
Quem caminha sem ela tropeça em decisões erradas, mas quem recebe sabedoria de Deus encontra luz mesmo em meio à escuridão. Não se trata apenas de acertar escolhas, mas de alinhar toda a vida ao propósito eterno. Essa sabedoria transforma destinos porque muda a forma como vemos, pensamos e agimos. Ela nos conduz a escolhas que parecem pequenas, mas que moldam o futuro. Ela nos ensina a discernir o que é passageiro do que é eterno, o que é a aparência daquilo que é verdade, o que é armadilha do que é oportunidade. O convite final é simples, mas profundo. Busque a sabedoria que vem de Deus. Ela está disponível, é abundante e é oferecida a todos que pedem com fé. Não viva à mercê das circunstâncias, nem preso à lógica limitada. Conecte-se à boca do Senhor, a fonte inesgotável de discernimento. Quando você buscar sabedoria de Deus, suas decisões ganharão clareza, suas batalhas terão estratégia, seus relacionamentos serão edificados e sua vida encontrará paz e prosperidade. Essa é a promessa e essa é a herança de quem se aproxima do Senhor. Sabedoria é mais do que um dom, é um estilo de vida. É caminhar cada dia guiado pela mente e pelo coração do Criador. E é essa sabedoria que transforma não apenas momentos, mas destinos inteiros. Oração final. Vamos fazer uma oração poderosa agora, e quero que repita comigo. Senhor meu Deus, eu reconheço que a verdadeira sabedoria vem de Ti. A Tua palavra declara em Provérbios 2:6 que da Tua boca procede o conhecimento e o discernimento. Por isso hoje eu abro o meu coração e te peço, derrama sobre mim essa sabedoria que transforma destinos. Eu não quero caminhar confiando apenas na minha lógica ou nas minhas próprias forças. Quero depender da Tua voz, que ilumina os meus passos e me mostra o caminho certo. Senhor, dá-me discernimento para distinguir o que é verdadeiro do que é engano, o que é da Tua vontade, daquilo que pode me afastar do Teu propósito. Que a Tua sabedoria esteja presente em minhas decisões, em meus relacionamentos, em meu trabalho e em todas as áreas da minha vida. Que eu não desperdice oportunidades, mas saiba reconhecer a Tua direção em cada detalhe. Pai, eu te entrego meus pensamentos, minhas escolhas e meus caminhos. Ensina-me a viver com integridade, a andar com prudência e a colher os frutos da paz que só a Tua sabedoria pode oferecer. Eu creio que o Senhor é fiel à Sua promessa e que a todos que pedem, Tu concedes sabedoria generosamente. Por isso, recebo agora o discernimento que vem do Teu Espírito Santo, para que a minha vida seja marcada pela Tua presença e guiada pelo Teu propósito. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.